Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado e Companhia desta quinta-feira, 2 de novembro de 2023. E hoje, por causa do feriado de finados, o mercado financeiro não opera. E por isso preparamos uma edição especial para você. Avanço do mercado regulado de carbono representa a abertura de oportunidades para o Brasil. O tema vai ser discutido na COP28, que é a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU e que começa em menos de um mês. Entenda a importância da regulamentação que pode tornar o país uma referência na conciliação de preservação ambiental, desenvolvimento social e crescimento econômico. Alerta para tempo severo no sul do Brasil. Confira com o meteorologista Arthur Miller na previsão do tempo. E ainda, feriado de finados representa 3% do produto interno bruto do mercado de flores no Brasil. O faturamento deste ano pode chegar a 600 milhões de reais. Tudo isso e muito mais no Mercado e Companhia, que já está no ar. Os primeiros passos do Brasil no caminho da regulação do mercado de carbono começaram em 3 de outubro, com a aprovação do projeto que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões pelo Senado. Agora, há menos de um mês do início da COP28, que é a Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, as atenções se voltam para o tema. E quem nos ajuda a entender melhor a importância e as oportunidades também do mercado de carbono é o advogado Yuri Arraes Fonseca de Sá, que é sócio do escritório Ernesto Borges Advogados. Olá, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Yuri, começa para a gente explicando, e aqui para todo mundo que nos assiste, o que é o mercado de carbono e como ele funciona. Não, perfeito. O mercado de carbono é um sistema de compensação entre a poluição feita por pessoas, sejam elas, né, físicas ou jurídicas, com créditos de carbono. Então, através da minha emissão, eu consigo compensar o meu impacto no meio ambiente adquirindo créditos de carbono. Agora, pensando nas oportunidades para o Brasil, qual que é a importância, de uma aprovação definitiva no Legislativo antes da COP28, que começa em 30 de novembro em Dubai, nos Emirados Árabes? Perfeito. Na COP28, os países eles vão discutir quais foram as medidas efetivas adotadas para colocar em prática o que foi decidido no Acordo de Paris, que visava também a redução das emissões de gases poluentes, né? Os gases do efeito estufa. Então, a regulamentação do mercado de crédito de carbono vai permitir que o Brasil figure como vanguardista nesse assunto perante os outros entes internacionais. Me fala uma coisa, quem é que pode participar desse mercado? Existe alguma restrição? Não, na verdade, existem dois tipos de mercado. Existe o mercado voluntário, do qual podemos fazer parte, tanto eu, quanto você, quanto empresas não obrigadas pela legislação, e o mercado regulado, que é o que está sendo discutido hoje no legislativo brasileiro. O mercado regulado, ele obriga empresas, determinados grupos da sociedade, a compensar e a reduzir o seu impacto ambiental. Então, haverá ali uma limitação, e caso seja extrapolado esse limite, aquele agente poluente, né, aquele ente, ele deverá compensar a sua emissão, mas atualmente qualquer pessoa, tanto eu quanto você, quanto um viajante numa companhia aérea e outros exemplos, outras situações podem compensar o seu impacto no meio ambiente. E sobre a aprovação do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil, as atividades primárias do agronegócio, elas ficam de fora do mercado regulado, sendo enquadradas no mercado voluntário de carbono. Essa é a parte essencial para o agronegócio, visto que outras atividades, elas podem até levar uma multa, caso não cumpram aí as metas. Exato. Hoje o agronegócio ele é o principal vetor da nossa economia e uma limitação muito rígida dos limites de poluição, né, dos índices de poluição, ele poderia gerar insegurança alimentar, tanto para os brasileiros quanto para aqueles países que importam, as pessoas dos países que importam os nossos produtos. Então, por isso, se discutiu no legislativo a retirada do agronegócio como uma parte ali dos obrigados a compensar esse impacto ambiental. Yuri, você acha que essa também é uma forma para ajudar a destravar as negociações europeias entre Mercosul e União Europeia? Com certeza. Hoje, as empresas dos países que fazem parte da União Europeia estão muito preocupadas
com essa questão da sustentabilidade. E havendo alguns impedimentos, tanto relativos ao meio ambiente quanto políticos, para que se destrave esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, com o avanço do mercado de carbono, com a regulamentação do mercado de carbono do Brasil, esses impedimentos eles acabam sendo suprimidos. Então, é como se a gente ultrapassasse algumas barreiras para que esse estímulo econômico e essa facilitação de mercado entre as empresas brasileiras e europeias ela deixasse de existir. E me fala uma coisa, qual que é a sua expectativa para a COP28? É esperado que o Brasil ele figure ali como um grande protagonista, né? Principalmente considerando a nossa vastidão de florestas e o nosso potencial de gerar energia verde, enfim, de fazer ali de ter uma economia mais sustentável do que outros países. E melhorar cada vez mais a nossa imagem, né, da nossa parte gigantesca, não só em território, mas também com produtividade, com sustentabilidade. Obrigada, viu, Yuri, pela sua participação hoje nesse feriado. Aproveite bastante e até uma próxima. Muito obrigado e até a próxima. E a seguir, alerta para tempo severo no sul do Brasil. Confira com o meteorologista Arthur Miller na previsão do tempo. A gente já volta. E o tempo severo começa hoje na região sul com a formação de um ciclone extratropical próximo ao litoral do Rio Grande do Sul. E a gente vai ter esse sistema que vai ser responsável por levar temporais também para o centro-oeste e sudeste nos próximos dias. Vamos falar então com o Arthur Miller, que vai atualizar, né, a formação desse sistema e, antes de tudo, já fazer aquele panorama de como fechou outubro, né? Porque começamos novembro com chuva muito forte, mas outubro também teve chuva aí, teve lugar 3 vezes a média, né, Arthur? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Chuva aí que praticamente todas as semanas aí com um alto volume trazendo problemas aí na região sul. E quando olhamos aí para os dados do Instituto Nacional de Meteorologia e o IMET, vemos aí as 3 cidades aí, uma de cada estado, para a gente entender a dimensão dessas chuvas aí durante o mês de outubro. Em Frederico Westphalen, choveu cerca de 673 milímetros, sendo que o esperado aí para o mês é 245, ou seja, quase o triplo. Em Joaçaba, Santa Catarina, choveu 560 milímetros, sendo que o esperado para o mês é 250, ou seja, mais do que o dobro. E aí em Inácio Martins, no Paraná, cerca de 559 milímetros, sendo que a média é 168 milímetros, aí passando do triplo da média esperada. Então, com alto volume de chuva desse, não tem jeito, né? A gente viu esses problemas na região, o solo se encontra com muita umidade e isso aí deve ainda continuar ainda para o mês de novembro. A gente sabe, né, que em novembro, né, Arthur, você tinha antecipado para a gente que a chuva ela espalharia um pouco mais pelo Brasil Central, até pelo Sudeste. Existe chance da gente ter temporal nesse feriado prolongado em alguns trechos de Minas ou de São Paulo, mesmo que o volume não seja muito elevado? Tem sim, porém somente depois aí que temos agora a situação de um cavado atuando aí na região sul do Brasil, vai levar temporais aí entre hoje e amanhã, risco para chuva volumosa, queda de granizo, rajadas de vento acima de 60 km por hora e o acumulado de chuva nesses 2 dias pode passar de 200 milímetros. Devido a esse ciclone extratropical que vai se formar próximo ao litoral do Rio Grande do Sul, ele vai gerar uma frente fria que vai avançar aí para o centro-oeste, na região sudeste, levando também temporais, porém esses temporais aí na região central do Brasil vão ocorrer aí no decorrer da sexta, sábado e início de domingo, porém não é para chuva volumosa, é para risco de granizo e fortes rajadas de vento, na qual, no decorrer do dia de hoje, as chuvas já começam a se intensificar aí no oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná, na qual esse volume pode chegar a até 80 milímetros. Notícia boa, chuvas agrícolas aí de 10 milímetros, podendo até chegar aí a 20, 40 milímetros aí no centro-sul de Mato Grosso do Sul, se espalhando por Goiás, boa parte do Mato Piba, apesar de estar de forma mal distribuída, no Tocantins e também no Pará. Olhando aí para sexta-feira, que aí é a situação na qual Brasil Central com praticamente por chuvas em todas as regiões, aí, na qual esse volume varia entre 10 até 40 milímetros, uma notícia muito boa, porque isso ajuda a amenizar aí a situação das altas temperaturas, ajuda aí a repor aos poucos a boa umidade do solo, porém o alerta fica
ou melhor, o alerta fica principalmente aqui para Santa Catarina e o Paraná, na qual em 24 horas podemos ter aí um volume de até 150 milímetros de chuva devido aí à atuação do ciclone. Então, situação preocupante novamente aí para risco de alagamentos e deslizamentos na região sul do Brasil. E a gente sabe, né, Arthur, que o trigo está sendo muito prejudicado, né, por conta desse excesso de umidade. A gente tinha uma expectativa de uma enorme safra de trigo, a gente até mostrou isso no Mercado Companhia ontem, mas com uma frustração, porque esse excesso de umidade está prejudicando a qualidade, né, do cereal, tem trigo brotando na própria espiga e os produtores não estão conseguindo nem realizar a colheita que está atrasada em alguns locais. O Rio Grande do Sul, como você mostra nesse mapa, ele teve aí nos últimos dias uma chuva menos volumosa quando comparado com Santa Catarina e Paraná. Então, como é que ficam os trabalhos da colheita do trigo aí em boa parte do Brasil? Pois é, então, para a gente entender como é que vai ficar essa situação, vamos dar uma olhada aí na questão da umidade do solo. Praticamente toda essa mancha escura aqui no centro-sul do Paraná, por todo o estado de Santa Catarina e no centro-norte do Rio Grande do Sul, significa que a umidade está aí acima de 80%, ou seja, o produtor aí mal consegue colocar o maquinário em campo. Com as chuvas aí previstas nos próximos dias, a situação se agrava em muito, e principalmente no Rio Grande, ou melhor, em Santa Catarina e no Paraná, porque essa chuva não vai chegar de forma tão volumosa no centro-sul do Rio Grande do Sul, na qual tem favorecido aí os trabalhos em campo. Quando olhamos aí para a questão da colheita, praticamente só resta a região sul aí para finalizar os trabalhos em campo. Aí o Paraná com 84% colhido, Santa Catarina 18% e Rio Grande do Sul com 46%. Todos estão à frente quando comparado ao mesmo período do ano passado, porque o produtor já começou a colher mais cedo, porque praticamente não tivemos inverno. As altas temperaturas fizeram com que o produtor começasse a colheita mais cedo e na qual Santa Catarina pode ser o principal prejudicado, porque como tem ainda 80% aí das lavouras remanescentes a serem colhidas, esse alto volume de chuva associado ao tempo severo que vai ocorrer novamente e depois ainda vai ter uma entrada de um ar mais frio com até possibilidade de geada na Serra Catarinense aí, durante a madrugada de sábado e também no domingo, complica demais a situação, porque o trigo que conseguia superar aí a adversidade climática não vai ter aí uma boa qualidade, então o produtor vai perder produtividade e qualidade aí na safra. E a gente sabe, né, que mesmo com algumas janelas de tempo seco, né, Arthur, a gente está ainda com muito trigo no campo e não temos um longo período de dias, né? A gente precisaria de uma semana, 10 dias de tempo completamente seco para conseguir fazer com que esse solo se recuperasse, mas não é o que a gente vê. Tem sido no máximo 2 ou 3 dias e para novembro você também não enxerga nenhuma janela muito mais extensa de tempo seco para os produtores do sul do país, né? Pois é, esse panorama vai continuar, janelas curtas, chuvas volumosas, não tem jeito. E a tendência, olhando aí, fazendo uma projeção, é que infelizmente esse cenário até se estenda para dezembro, ou seja, talvez aí somente para o ano que vem, para a gente começar a ter uma normalidade climática favorável ao produtor, aí, principalmente no sul do Brasil. Primavera e verão complicadas aí para os nossos produtores do sul. Obrigada, viu, Arthur, pela sua participação e um bom feriado. Obrigado, Priscila, um ótimo feriado, uma boa tarde para você que nos acompanha. E a seguir, feriado de finados representa 3% do produto interno bruto do mercado de flores no Brasil. O faturamento deste ano pode chegar a 600 milhões de reais. É daqui a pouco. Feriado de finados é dia de lembrar com carinho de entes queridos que já se foram. E muitos aproveitam a data para comprar flores e homenagear quem está eternamente na nossa memória. Antes considerada a segunda melhor data para o setor de flores e plantas, hoje a data de finados representa cerca de 3% do faturamento anual da floricultura. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o diretor de comunicação e marketing do Instituto Brasileiro de Floricultura, o Renato Optis. Boa tarde aqui, Renato. Seja muito bem-vindo ao Mercado Companhia neste feriado. Boa tarde, eu que agradeço. Diferente de outras datas comemorativas, né, Renato, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, onde as rosas vermelhas elas são as campeãs de venda, quais são as outras variedades que mais saem nesse período aqui de finados? O mercado é realmente bastante distinto. Nessa época, as rosas vermelhas elas não saem, elas não têm essa demanda específica. Os produtos específicos para finados são muito mais os crisântemos, todos os tipos de crisântemo, principalmente em vasos, são os produtos bastante utilizados nos cemitérios, e também calânchoes, petúnias, outros tipos de antúrios, poinsétias,
essas flores são as mais queridas. Alguns também levam girassóis, depende muito também do gosto, mas principalmente aí os crisântemos. Esses são número 1 nessa época. E qual que é a situação atual da produção de flores aqui no Brasil? Porque a gente sabe, né, que as altas temperaturas registradas aí nas últimas semanas em São Paulo, que é o principal estado produtor do Brasil, elas podem afetar, claro, a qualidade das plantas. Vocês têm verificado isso? A grande vantagem é que nos últimos anos a tecnologia empregada na produção de flores ela cresceu muito. Então, o que acontece? Hoje, grande parte dessa produção ela é feita em ambiente protegido, em estufas agrícolas. E nessas estufas agrícolas você consegue controlar muito melhor temperatura, umidade, luminosidade e outros fatores climáticos que levam a uma. Claro, afeta um pouco sim, mas não mais tanto quanto era no passado. Tecnologia, então, empenhada, né, no bom desempenho aí desse setor. Agora, o segmento, antes de falar do segmento, né, da floricultura, eu queria que você me falasse se já é possível também fazer um balanço de como foi esse ano de 2023 para a floricultura. Olha, muito bom, viu? A gente vem observando um crescimento bastante sólido nos últimos anos e a gente fala que muito disso até é um reflexo da pandemia. A própria pandemia, ela colocou o nosso setor de ponta cabeça. Porque logo nas primeiras semanas aí pós-pandemia, as flores elas praticamente não foram vendidas, né? Todo mundo assustado, etc. E aí, ao passar das semanas e dos meses, muita coisa mudou. O perfil do consumidor mudou. O consumidor ficou mais tempo em casa, passou a comprar mais flores e plantas, viu que elas eram boas, as flores de plantas tinham qualidade e incorporou esse hábito no seu dia a dia. E com isso também os produtores acabaram investindo mais em tecnologia, em logística, em cadeia do frio e comercialização. Hoje você acha flores e plantas das mais diferentes formas, seja numa floricultura, num supermercado, num garden center ou pela internet. E isso ajudou a disseminar muito o consumo de flores. E isso acaba alavancando todo o setor, né? Isso muito, muito bom. E na pandemia o setor de eventos também muito impactado, né, com o cancelamento, e aí teve essa retração na compra das flores, mas é como você mesmo disse, as pessoas passaram a ir nos supermercados, levar um vasinho ou outro para alegrar a casa, eu mesma fiz isso várias vezes. Agora, recentemente, o Senado ele aprovou a criação de uma política nacional de incentivo à cultura de flores. Projetos como esse, você acha que eles podem impulsionar o setor e também as exportações, por exemplo? Com toda certeza, porque, veja bem, é toda uma política pública voltada para o agro mesmo. E flores e plantas ornamentais fazem parte do agro, são parte do agronegócio. Então, elas empregam mão de obra, e interessante também, mais de 60% da mão de obra no nosso setor é de mão de obra feminina. As mulheres acabam tendo muito mais cuidado para manejar, para manusear as flores e plantas em todo o ciclo. E fora isso também, o que acontece? Mais de 80% dos produtores são micro e pequenos produtores. Isso também é bastante importante dentro das políticas públicas. Por isso é muito importante, tanto o executivo e legislativo também enxergarem isso e criarem essas normas, essas leis para incentivar esse nosso setor. Tá certo. Quero agradecer muito, viu, Renato, aqui sua participação hoje. Com certeza muito incentivo, né, para esse setor de flores. Em qualquer dia é uma excelente homenagem, né, para os que estão aqui, para os que já foram. E agradeço aqui sua participação e sua disponibilidade hoje. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Olha só, gente, o Mercado e Companhia desta quinta-feira fica por aqui. Você continua acompanhando as nossas notícias em tempo real e pelo nosso site, canalrural.com.br. Muito obrigada e até mais.